Olá, querido. Que a paz do Senhor esteja com você. Já ouviste falar sobre o reinado de Joás? Pois bem, é sobre esse assunto que eu quero tratar. Por isso eu quero convidar você a participar comigo desta aula reflexiva acerca da Palavra de Deus. Estou trabalhando nesse terceiro trimestre de 2021 a lição bíblica da CPAD, que nos fala sobre a nação de Israel, sobre o cuidado de Deus mesmo em meio à sua infidelidade. E desta feita eu quero tratar sobre a lição de número 8. Mas antes de começarmos a aula, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal para que se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike, faça seus comentários. Você vai estar sendo notificado acerca de tudo que é postado no canal e, além disso, vai estar contribuindo sobremaneira para o desenvolvimento desta ferramenta que eu utilizo para propagar o Evangelho de Cristo, para ensinar um pouco acerca da Palavra de Deus. Vem comigo para mais uma aula, será uma bênção para a glória de Jesus. Como de praxe, eu sempre coloco na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco acerca dos tópicos que tenho falado. Então, se você já tem a lição, você pode desconsiderar. Caso você não tenha, você pode estar acompanhando na tela. Também peço que você separe o seu exemplar bíblico para que você possa estar acompanhando as referências que serão citadas. E no decorrer da aula estarei explicando cada tópico conforme listado pelo autor da lição. O texto áureo está no livro de Provérbios capítulo 3, versos 3 e 4, e nos fala: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A verdade prática nos diz: para ter uma vida de constante comunhão com Deus é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Em relação à leitura diária, eu sempre recomendo que você a faça como seu devocional para que você esteja em contato diariamente com a Palavra de Deus. E além disso, você vai estar enriquecendo o seu aprendizado acerca do conteúdo do tema trabalhado. Na segunda-feira, quem confia no Senhor e aceita a sua palavra encontra a vida. Na terça, bem-aventurado é aquele que não ouve maus conselhos. Na quarta, o Senhor nos orienta a nos mantermos firmes na fé e na justiça. Na quinta, há esperança para os que ouvem e obedecem aos sábios conselhos da palavra. Na sexta, a Bíblia é a base para se manter a constância e a esperança. No sábado, a unidade contribui para o amor e a paz. Em relação à leitura bíblica em classe, o autor cita dois textos contidos no segundo livro dos Reis, que estão no capítulo 11, alguns versículos, e no capítulo 12 também alguns versículos. No capítulo 11, do verso 1 ao 3, no capítulo 12, verso 1 ao 5 e 17 ao 21. Começando pelo capítulo 11. Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Capítulo 12. No ano 7º de Jeú começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação,
e todo o dinheiro que trouxer, cada um voluntariamente para a casa do Senhor. Os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate, e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, os mais dos atos de Joás e tudo quanto fez mais porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desceu para Sila, porque Joasacar, filho de Simeate, e Josadabe, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Os hinos sugeridos são 180, 238 e 422 da harpa cristã. O objetivo da lição é afirmar que o pecado leva o homem à ruína, num contexto geral, no âmbito geral. E os objetivos específicos são apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia, assinalar a restauração do templo e caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Essa lição nos traz uma história muito interessante. Iremos observar que enquanto Joás estava sob a tutela do sumo sacerdote Joiada, ele foi muito comprometido com a palavra de Deus. Mas a partir do momento que a figura do sumo sacerdote se ausentou pela sua morte, ele não conseguiu se manter fiel aos preceitos do Senhor, se desviando do caminho. Iremos falar sobre todo esse processo, como aconteceu. Joás, com 7 anos, começou a reinar, e como ele era muito jovem, ele precisava da orientação de um tutor. Durante os anos em que foi orientado pelo sumo sacerdote, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Porém, a sua história prova que as suas convicções acerca de Deus não eram firmes, e conselhos equivocados o fizeram com que pecasse e levasse o reinado à ruína. O primeiro tópico nos fala sobre o livramento que Joás recebeu. Mesmo muito novo, mesmo sem ter nem aptidão ou condições para se defender, mas Deus havia cuidado da sua vida e o dado livramento ainda na infância. Esse tópico nos fala sobre alguns assuntos interessantes. Primeiro, as tramas reais, depois a coragem do sacerdote Joiada e o número 3, a estratégia bem-sucedida. No tópico 2, irei falar um pouco sobre o reinado de Joás e a reparação do templo. E aqui o autor trabalha a arrecadação para reparar o templo, a fidelidade dos tesoureiros e a fidelidade como um atributo que enobrece. E o tópico 3 e último, a conspiração contra Joás. Inserido nesse tópico estão os subtópicos 1, declínio do reinado, e o subtópico 2, a conspiração e morte no reino. Então vamos começar, obviamente, pelo tópico 1, falando sobre as tramas reais. Tanto em Israel quanto em Judá existiam disputas pelo poder. Isso era inerente aos reinos naquela época. Por quê? Eles viviam em constante conflito, principalmente para expandir territórios e manter a subsistência do povo. Por isso, os reis realizavam entre si conchavos, alianças, no sentido de solidificar o seu governo. Paralelo a isso, havia também internamente uma disputa grande pelo poder, pois havia ali dentro da dinastia pessoas que tentavam o tempo inteiro reivindicar sua posição de liderança. E pessoas que não faziam parte da dinastia queriam usurpar o poder através da força, através da política, através das tramas. E não foi diferente nessa história.
né? A casa de Judá havia se aparentado com a casa de Israel através de Atalia. Atalia era neta de Acabe e Jezabel. Então por aí já dá para ter uma ideia de como era o perfil daquela mulher. E ela se casou com Jorão, filho de Josafá, que era então rei de Judá. Quando então Jorão foi assassinado por Jeú, ou seja, se ausentou do reino pela sua morte, Atalia usurpou o trono e começou a reinar em seu lugar. Quem estava na linha de sucessão? Era o filho de Josafá, mas não com Atalia, a saber, Joás. Só que Atalia não considerou isso, muito pelo contrário. Ela usurpou aquele trono. Mas naquele momento, quando ela conspirou e fez questão de assassinar todos os descendentes do seu ex-marido para que ela pudesse ter autonomia sobre o trono, Deus levantou um sacerdote chamado Joiada para intervir. Perceba o que aconteceu. Joás, que era filho de Acasias, mas não com Atalia, ele seria o sucessor ao trono. E quando Atalia mandou matar os descendentes de Josafá, Deus usou Jeozeba, que era esposa de Joiada, para que ela escondesse Joás e poupasse assim a sua vida. E assim aconteceu. Então Jeozeba, que era esposa de Joiada, agiu assim, e o sacerdote junto com ela criaram um menino durante um período longo, durante um período de 7 anos. Primeiro, para preservar sua vida. Segundo, porque por certo Deus havia colocado eles no caminho do futuro rei. Terceiro, como eles conviviam com a rotina do palácio, por certo eles entendiam toda a trama e conchavo que ali havia sido estabelecida e trabalharam no sentido de ver o bem da nação de Judá. Então perceba, Joiada conseguiu nesse período em que escondeu o menino, prepará-lo, ensinando-o as leis mosaicas, direcionando-o segundo os preceitos da lei divina. Essa estratégia foi bem sucedida, porque quando Joás completou 7 anos, ele conseguiu ser empossado no trono como um rei legítimo. Houve uma combinação com os capitães da guarda e eles destituíram Atalia e proclamaram Joás como rei. Isso pode ser visto lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 23. Ele passou a reinar, então, mas tutoriado por Joiada, porque era muito novo, tinha 7 anos. Então, ele era um figurante até então, porque apesar de estar no trono, não tinha ainda autonomia para tomar decisões, não tinha maturidade para governar. Então o sacerdote lhe dava instruções e ele cumpria segundo a orientação do sacerdote, porque era um homem de Deus, era um homem que havia cuidado dele e um homem que o direcionava segundo os preceitos da lei mosaica. O que aconteceu? Nesse primeiro momento do reinado, os sacerdotes de Baal foram destruídos. Ele conclamou o povo para remover seu templo, despedaçou as imagens, os altares e refez a aliança com Deus. Tudo isso está registrado lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 23. Então, perceba que Deus criou uma estratégia para que o trono fosse dado a quem era de direito e que esse rei, seguindo seus preceitos, pudesse ser próspero e direcionar o povo num caminho que o próprio Deus havia estabelecido. Isso foi o que aconteceu a princípio.
E o que podemos observar é que o perigo que rondava a vida desse garoto, que viera a se tornar rei, era um perigo iminente de morte. Mas Joás foi protegido pelo Senhor, foi livrado pelo Senhor. Deus estava disposto a lhe dar livramento e assim o fez, usando pessoas estratégicas para intervir. Às vezes na nossa vida é assim também. Recebemos livramento de Deus, às vezes sem saber exatamente o que provocou aquilo, às vezes inocentemente, até sem saber que recebemos o livramento, às vezes através de pessoas que aos nossos olhos fossem até improváveis de Deus usar, mas Deus faz como Ele quer, na vida de quem Ele quer e na hora que Ele quiser. Então precisamos confiar no cuidado do Senhor, na proteção de Deus, porque é Ele quem nos guarda. O reinado de Joás e a reparação do templo. Esse reinado, a princípio, foi muito próspero, pois Joiada, o sacerdote, aconselhava Joás, ele assim fazia, e ele restabeleceu a adoração ao verdadeiro Deus. Incentivou o povo e os sacerdotes a arrecadarem fundos para manter o templo, que durante aquele período havia sido deixado de lado. A adoração a Deus estava desconstruída, o templo estava abandonado, a espiritualidade do povo estava ladeira abaixo, cada vez mais, e o rei tinha um papel preponderante para promover uma restauração, principalmente espiritual, na vida daquele povo. Salientando que o governo da nação de Judá havia sido estabelecido de forma em que o rei tivesse como premissa básica suprir a necessidade do povo, mas de que maneira? Obedecendo às leis de Deus, porque Deus seria o sustento, Deus seria o socorro, Deus seria a providência. É como sempre podemos concluir ao analisar a Bíblia Sagrada. E se estivermos comprometidos em obediência com a palavra, o Senhor será o provedor para as nossas necessidades. Porque Ele é Jeová Jireh, porque Ele é Deus de providência. Porque Deus vela pelos seus princípios. Pois Ele nos disse, se obedecermos, se formos fiéis, iremos comer do melhor dessa terra. Os tesoureiros eram fiéis e eles se propuseram a administrar de forma idônea o dinheiro, as arrecadações. Quando eu falo dinheiro, isso convertido em metais, em pedras preciosas, em doações que eram feitas para o templo. E eles se propuseram a administrar isso de forma ordeira, de forma idônea, para investir no cuidado e na expansão do templo e preparar uma estrutura adequada para que o povo pudesse ser acompanhado, voltando assim a obedecer os preceitos de Deus. Quando a casa do Senhor está abandonada, isso é um indício de que a governança não cumpriu o seu papel de se submeter a Deus, de dar prioridade àquilo que Deus estabeleceu. Veja que no Novo Testamento o Senhor Jesus diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E às vezes nós, como seres humanos falhos que somos, deixamos de dar prioridade às coisas de Deus para dar prioridade às coisas do nosso cotidiano, às coisas do mundo, às coisas da terra. Mas Deus nos mostra o tempo todo que quando nós somos zelosos em relação às coisas dele, consequentemente também ele cuida das nossas. Então, quando Joás foi fiel, quando Joás foi comprometido, quando Joás se propôs a fazer o melhor para Deus,
houve uma resposta imediata em relação à prosperidade do reino. Veja o texto que nós lemos no início de Provérbios 3 e 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Então é por esse caminho que nós devemos trilhar. O tópico 3 nos fala sobre a conspiração contra Joás. E aqui precisamos abordar o declínio do reinado. A história dele nos revela de forma clara que ele não era firme em suas convicções, segundo Crônicas 24. Você pode ver isso no verso 17. Quando o sacerdote morreu, o rei não conseguiu manter-se firme às suas convicções, aquilo que ele havia praticado no início do governo. Ele passou a adorar ídolos e passou também a confiar nas suas próprias forças. E o que aconteceu consequentemente? Que suas más decisões e sua desobediência resultaram na perda da prosperidade do reino, na perda da sua confiança em Deus. E mais tarde na conspiração e no assassinato contra ele. Então, Joás é um ótimo exemplo de que precisamos perseverar no nosso compromisso e fidelidade para com Deus. Porque o bom não é só o começo das coisas, mas principalmente o final delas. É importante permanecer firme, como disse o próprio apóstolo Paulo. Paulo se propôs a começar um ministério e foi até o fim. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Precisamos aprender, precisamos nos pautar nisso, precisamos entender que o que fizemos no passado não irá nos garantir no futuro uma vida eterna com Deus. Precisamos nos manter comprometidos. O próprio Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Passado, presente e futuro têm que estar sempre apontados para Deus. Passado, presente e futuro tem que demonstrar sempre o nosso compromisso de fidelidade e comunhão com Deus. Com Joás não foi assim. E ele teve uma morte triste por conspiração, principalmente pelo fato de ter abandonado a Deus e não mais se submetido àquilo que o Senhor estabelecera para que ele vivesse, para que ele fizesse. Como aconteceu isso? Ele, em vez de seguir o que o sacerdote lhe ensinara, começou a tomar conselho dos príncipes de Judá. Segundo Crônicas 24, 17, podemos ver isso. Ele abandonou o Senhor e se voltou para os ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, o matou. Olha que coisa interessante. E o que aconteceu como consequência? O juízo de Deus veio até Joás, através do exército sírio, que pelejou contra ele. Após a batalha, ele estava ferido e os próprios servos de Joás o mataram na sua cama. Eu quero ler com você essas duas referências de 2 Crônicas 24, 17 e 24, 20 e 21, para você entender do que eu estou falando. É importante nós sempre entendermos que Deus nunca dá as costas para o homem. Mas o homem, quando ele peca, quando ele desobedece, quando ele deixa de lado a vontade de Deus para cumprir a sua própria vontade, ele sim dá as costas para Deus. E não é isso que o Senhor espera de nós. O Senhor espera que nós nos mantenhamos firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor.
irei destacar a referência para que você possa acompanhar. Em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 17. Acompanhe comigo, está aí na tela. Veja o que nos diz o versículo. Primeiro 17. Eu coloquei aqui em duas traduções, Nova Versão Internacional e Almeida Atualizada. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverências. E ele aceitou o que disseram. Olha que interessante. Então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Então veja que está aqui demonstrado de forma muito clara que foi a consequência da desobediência deles. Agora o verso 20. Veja como Joás já estava com o coração tomado pela rebeldia e pela apostasia. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: Isso é o que Deus diz. Por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. E o versículo seguinte, verso 21. Mas alguns conspiraram contra ele e, por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. Então perceba que o próprio Joás ordenou que o profeta fosse morto, porque ele denunciou o pecado do povo. Ele não levou em conta nem o fato de que Zacarias era filho de Joiada, que havia cuidado dele desde a infância, o livrando da morte. Então, veja como um homem que se afasta de Deus age, segundo seus próprios interesses, desconsiderando inclusive os laços afetivos. A desobediência a Deus e a confiança na força do próprio braço nos levam a escolhas ruins que afetam o destino das nossas vidas. Isso é fato. Concluímos que Joás foi levado ao trono por uma ação divina organizada pelo sacerdote Joiada. No início do seu reinado, ele reparou o templo, mandou construir vários artefatos para o ofício sagrado, porém, após a morte do sacerdote Joiada, começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passou a adorar ídolos e perdeu completamente a noção de justiça ao mandar assassinar o profeta Zacarias. Seu reino entrou em decadência e ele acabou assassinado por 2 de seus servos. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu quero passar para você através dessa aula, desse ensinamento. Não basta começarmos bem, é necessário terminarmos bem. E para terminarmos bem, precisamos nos manter firmes e comprometidos com Deus, com a sua palavra, até o fim. Independente das circunstâncias, independente dos problemas, independente dos levantes, mas só iremos conseguir vencer se nós nos mantivermos fiéis a Deus, para que Ele continue cuidando de nós, no início, no meio e no fim. Que Deus te abençoe e que você guarde essa palavra no seu coração e que ela possa gerar muitos frutos na sua vida. Foi um prazer estar com você nesse momento, mais uma vez. Espero encontrá-lo para uma próxima lição. Um grande abraço. Fique na santa paz do Senhor Jesus.